Estamos iniciando a sessão de trabalhos de sexta-feira do Centro Espírita Abel Sebastião de Almeida, dia 4 de julho de 2025, com os trabalhos sendo transmitidos pela Rádio Abel ou TV Abel. Uma vez que as atividades presenciais de sexta-feira foram temporariamente interrompidas. Boa noite, ouvintes da Rádio Abel. Como sempre fazemos, vamos ler uma página de preparo que irá nos harmonizar com os estudos da noite de hoje. A página que leremos do livro O Grande Enigma, por Leon Denis, é denominada Elevação. E Leon Denis nos diz: Espírito, alma, tu que percorres estas páginas, de onde vens e para onde vais? Sobes do fundo do abismo e galgas os degraus inumeráveis da escada da vida. Tu caminhas para as moradas eternas, onde a grande lei nos chama e para as quais a mão de Deus nos conduz. Vais para a luz, para a sabedoria, para a beleza. Contempla e medita. Por toda parte, obras belas e potentes solicitam tua atenção. Em seu estudo, aurirás, com coragem e confiança, o justo sentimento do teu valor e do teu futuro. Os homens só se odeiam, só se desprezam, porque ignoram a ordem magnífica pela qual estão todos estreitamente aproximados. Teu caminho é imenso, mas o fim excede em esplendor tudo quanto podes conceber. Agora, pareces bem pequeno no meio do colossal universo. Mas tu és grande pelo pensamento, grande por teus destinos imortais. Trabalha, ama e ora. Cultiva tua inteligência e teu coração. Desenvolve tua consciência, torna-a mais vasta, mais sensível. Cada vida é um cadinho fecundo, de onde deve sair purificado, pronto para as missões futuras, maduro para tarefas sempre mais nobres e maiores. Assim, de esfera em esfera, de círculo em círculo, prosseguirás em tua carreira, adquirindo forças e qualidades novas, unido aos seres que amaste, que vivem e reviverão contigo. Evolverás em comum na espiral das existências, no seio das maravilhas insuspeitadas, porque o universo, e assim tudo, se desenvolve pelo trabalho e expande suas metamorfoses vivas, oferecendo gozos, satisfações sempre crescentes, sempre renovadas, às inspirações, aos puros desejos do espírito. Nas horas de hesitação, volta-te para a natureza. É a grande inspiradora, o templo augusto em que, sob véus misteriosos, o Deus escolhido fala ao coração do prudente, ao espírito do pensador. Observa o firmamento profundo. Os astros que o povoam são os estádios de tua longa peregrinação, as estações da grande via a que teu destino te conduz. Vem, elevemos nossas almas. Para um instante comigo, pelo pensamento, entre os sóis e os mundos. Mais alto, sempre mais alto, no éter insondável. Lá embaixo, a terra não é mais que um ponto na vasta extensão. Diante de nós e acima de nós, os astros se multiplicam. Por toda parte, esferas de ouro, fogos de esmeraldas, de safira, de ametista e de turquesa descrevem seus movimentos ritmados. Em nossos rumos, voga astro enorme, arrastando uma centena de mundos planetários em sua órbita, centenas de mundos que evolucionam em curvas sábias. Apenas entrevisto, ei-lo que já foge, continuando a carreira com seu esplêndido cortejo. Depois dele, apresentam-se 10 sóis, de cores diferentes, grupados na mesma atmosfera luminosa que os cerca, como que a formar uma faixa de glória.
e sempre os sistemas sucedem aos sistemas, paraísos ou galés flutuantes, mundos magníficos, vestidos de azul, de ouro e de luz. Mais longe, os cometas errantes, as pálidas nebulosas das quais cada átomo é um sol no berço. Sabe de uma coisa? Todos esses mundos são as moradas de outras sociedades de almas. Até pelas longínquas estrelas, cujos alvores trêmulos levam centenas de séculos a chegar ao nosso orbe, por toda parte, a família humana estende seu império. Por toda parte, temos irmãos celestes. Somos destinados a conhecer todas essas moradas e a gozá-las. Reviveremos nessas terras do espaço em corpos novos, a fim de aí adquirir forças, conhecimentos, méritos maiores e nos elevarmos ainda mais alto em nossa perpétua viagem. Tantos mundos, quantas escolas para a alma, quantos campos de evolução para cultivar o nosso entendimento e, ao mesmo tempo, para construir organismos fluídicos cada vez mais delicados, purificados, brilhantes. Depois das lutas, dos tormentos, dos reveses de 1000 existências árduas, depois das provações e das dores dos ciclos planetários, virão os séculos de felicidade. Nesses astros felizes, cujas claridades projetam sobre nós raios de paz e de alegria. Em seguida, as missões benditas, os novos apostolados, a tarefa invejável de provocar o estímulo, o desabrochar das almas adormecidas, de auxiliar por nossa vez nossos irmãos mais moços em suas peregrinações através das regiões materiais. Uma boa noite e um bom estudo a todos, meus irmãos. Boa noite, queridos irmãos do Abel Sebastião de Almeida. Que a paz do Cristo permaneça neste ambiente, envolvendo a todos nós, encarnados e desencarnados. Meus irmãos, o assunto desta noite é do Livro dos Espíritos, a pluralidade dos mundos, né? É da questão 55 a 58. A primeira questão, a 55, né? Kardec pergunta aos espíritos: todos os globos que circulam no espaço são habitados? Respondeu os espíritos para Kardec: sim. E o homem da Terra está longe de ser, como crê, o primeiro em inteligência, em bondade, perfeição. Todavia, há homens que se creem muito fortes, que imaginam que somente seu pequeno globo tem o privilégio de abrigar seres racionais. Orgulho e vaidade. Julgam que Deus criou o universo só para eles. Deus povoou o mundo, é um comentário de Allan Kardec. Deus povoou o mundo de seres vivos, concorrendo todos ao objetivo final da providência. Acreditar que os seres vivos estão limitados ao único ponto que habitamos no universo seria, sem dúvida, a sabedoria de Deus, que não faz nada inútil. Ele deve ter determinado para esses mundos um fim mais sério do que recorrer à nossa visão, do que requerer a nossa visão. Nada, aliás, nem na posição, nem no volume, nem na constituição física da Terra, pode razoavelmente fazer supor que só ela tenha privilégio de ser habitada com exclusão de tantos milhares de mundos semelhantes. Meus irmãos, é interessante, né? Muitas religiões esquecem-se de quando Jesus estava retornando para o mundo espiritual. Ele diz o seguinte: retornarei ao Pai e preparei um lugar para vós. Há muitas moradas na casa do meu Pai. E a casa de Deus, meus irmãos, é o universo. Né? Falando aqui sobre o orgulho, a vaidade, né? De nós aqui da Terra,
eu nunca esqueci o pronunciamento dos primeiros astronautas americanos que pisaram no solo lunar. Eles são homens muito cultos, né? E com formação em ciência quase geral. Eles não vão dirigindo a nave, né? A nave é teleguiada daqui. São cientistas que vão fazer experimentação no campo da física, da química, da astronomia. Tudo bem. Eles olharam em determinado ponto do universo, estando eles na Lua, e eles viram uma bolinha azul, do tamanho de uma bola de futebol de salão. E viram que era a Terra, meus irmãos. Aquele azul é o oxigênio, né? Que envolve o nosso planeta. E eles ficaram muito impressionados. Aquilo provocou neles um abalo, né? Na alma. Por quê? Porque nunca se tinha saído da Terra como eles saíram. E aqui, por mais que eles tenham consciência, é considerado por a maioria dos habitantes da Terra como o centro do universo e nunca foi, né? Diante da grandeza cósmica, a Terra não passa de um grão de poeira cósmica, né? E quando eles retornaram à Terra, disseram o seguinte: a NASA nos preparou para ir à Lua, mas não nos preparou para voltar, né? Tamanho o tupor que foi provocado na alma deles diante do fato, né? Aquela bolinha, tamanho de uma bola de futebol de salão, azulzinha, este planeta que eles achavam, né, que seria, entre aspas, né, que seria o centro do universo. Então a gente vê a nossa vaidade, nosso orgulho, né, nos julgamos superior a tudo e a todos, ainda mais homens cultos, né, como eles, muitas das vezes materialistas. E todos eles procuraram as religiões orientais em busca de resposta, né, para o abalo que eles tiveram quando presenciaram isso, entendeu? Eu acho interessante, né? Nós vemos aqui na Terra uma diversidade de vidas em ambientes completamente diferentes do nosso. Aqui na Terra reina o homem, porque são os seres mais inteligentes que aqui habitam, né? Tem muita inteligência retardatária, né? Mas uma grande parte já desenvolveu bastante inteligência para compreender certas coisas da criação divina. Mas o que impede isso? O que impede isso é o orgulho, é a vaidade, é a mente presa nos textos religiosos, né? Que não permite a maioria pensar livremente. Não. Estão presos à ideia do céu, do inferno, de Deus e do Satanás. Então isso aprisiona a mente, principalmente dos religiosos, de algumas religiões. Não vamos generalizar, entendeu? Então vamos aqui à questão 56. A construção física dos diferentes globos é a mesma? Não. Eles não se assemelham de modo algum, respondeu os espíritos para Kardec. A 57. A construção física dos mundos, não sendo a mesma para todos, seguir-se-á que tem organização diferente. Os seres que o habitam, isso é uma pergunta, desculpa, né? A pergunta 57. A constituição física dos mundos, não sendo a mesma para tudo, seguir-se-á tem organização diferente dos seres que os habitam? Responderam os espíritos, sim, sem dúvida. Como para nós os peixes são feitos para viver na água e os pássaros no ar. Os mundos mais afastados do Sol estão privados de luz? É a questão 58. Calor, uma vez que o Sol se mostra a eles apenas com a aparência de uma estrela? Crede, pois que não existe, crede que não existe tantas fontes de luz e de calor além do Sol?
Não considerais em nada a eletricidade em que certos mundos têm um papel que desconheceis? É muito mais importante que sobre a Terra. Aliás, não dissemos que todos os seres sejam da mesma matéria, vossa, com órgãos dispostos como os vossos. As condições de existência dos seres que habitam diferentes mundos devem ser apropriadas ao meio para o qual foram chamados a viver. Se não tivéssemos jamais visto os peixes, não compreenderiam como os seres podem viver na água. Assim acontece com outros mundos, que contêm, sem dúvida, elementos que desconhecemos. Não vemos sobre a Terra as longas noites polares iluminando pela eletricidade das auroras boreais, não? Que há de impossível em que em certos mundos a eletricidade seja mais abundante que de possível em que em certos mundos a eletricidade seja muito mais abundante, sobre a Terra e desempenha um papel de ordem geral, cujos efeitos não podemos compreender. Esses mundos podem conter em si muitas fontes de calor e de luz necessária. Bem, isso aqui é um fato de simples compreensão. Não para todas as mentes, como eu falei anteriormente, preso aos textos dos livros religiosos. Mas vocês vejam bem, a ciência, com o seu avanço, sai da Terra e descobre as galáxias. Só aqui na Via Láctea, onde nós estamos, onde está inserida a Terra, há presumivelmente 200 mil sóis igual ao nosso, arrastando consigo um grupo de planetas, como o nosso Sol arrasta consigo. Isso aqui na Via Láctea. Agora vocês imaginem galáxias 500 vezes, 1000 vezes maior do que a nossa. A nossa galáxia, meus irmãos, onde está inserida a Terra, ela é tão grande que para você atravessar de um extremo ao outro, você levaria 100 mil anos-luz. E a luz se desloca a 300 mil quilômetros por segundo. Imaginemos a Terra, para você atravessar de um extremo ao... A Terra não, a Via Láctea, para você atravessar de um ponto ao outro, dessa galáxia. Agora, só conhecemos o que há aqui na Terra. Não conhecemos praticamente nada. Ainda estudamos da nossa matéria, E Allan Kardec, no capítulo que fala sobre a propriedade das matérias, os espíritos responderam para ele, Ele perguntando sobre a matéria, e os espíritos responderam para ele: olha, a matéria existe em estágios tais no universo que para vós não seria matéria. 50 anos depois, a física e a química descobriram isso, que a matéria pode sofrer várias transformações sem perder a sua essência, sem deixar de ser matéria, Agora vocês imaginem, o que hoje nós espíritas compreendemos como matéria, os espíritos explicam o que é o fluido cósmico universal, a matéria elementar primitiva do universo, aonde Deus tudo cria. Ainda diz os espíritos que nós, dentro da nossa área de ação, somos co-criadores, E as nossas criações nascem todas do pensamento e adquirem forma na matéria, que não é nada mais, nada menos que a transformação do fluido cósmico universal, que 600 anos antes de Cristo os gregos já conheciam, E eles diziam que existia no universo a matéria quintessenciada. A ciência recente descobriu, que eles chamam de matéria negra, porque ela não reflete a luz, e diferente da matéria que conhecemos, ela vive em estado de expansão contínua, enquanto a nossa vive em estado de retração. Entendeu? Então, são estudos profundos,
que desperta a nossa mente a sair desse casulozinho que nós vivemos, né? E as nossas almas vão crescendo em compreensão, o orgulho vai caindo por terra, as vaidades vão sendo colocadas de lado, porque nós vemos a nossa importância perante Deus, né? E o insignificado que seria nosso orgulho e nossas vaidades, pelo grau de conhecimento que nós vamos adquirindo. Estão compreendendo, meus irmãos? Não existe nada melhor para nós, os seres humanos, do que o estudo de tudo aquilo que espírito mais evoluído que nós penetraram nas leis universais. E esse estudo, né, eleva nossas almas ao ponto de quê? E perdendo a importância das coisas materiais, da infantilidade, como o orgulho, né, como o egoísmo, as vaidades. Como é grande a doutrina espírita, né, meus irmãos? Então nós temos que estar sempre estudando, né? Porque só o conhecimento eleva nossas almas. Não dando continuidade ao nosso estudo, a questão 59 do Livro dos Espíritos. Considerações e concordâncias bíblicas referente à criação. E começa assim. Tudo isso no comentário de Allan Kardec, auxiliado pelos espíritos superiores. Os povos formaram ideias muito divergentes sobre a criação, segundo o grau dos seus conhecimentos. A razão apoiada na ciência reconheceu a impossibilidade de certas teorias. Aquela dada pelos espíritos confirma a opinião admitida há algum tempo pelos homens mais esclarecidos, né? Os homens de ciência. A objeção que se pode fazer que essa teoria que está em contradição com o texto dos livros sagrados. Mas um exame sério vai reconhecer que as contradições é mais aparente do que real, e que ela resulta da interpretação dada a um significado frequentemente alegórico. Por exemplo, a questão do ponto primeiro, o homem, a pessoa de Adão, como única fonte da humanidade, não é o único ponto sobre o qual as ciências religiosas tiveram que se modificar. O movimento da Terra apareceu em certa época de tal forma oposta aos textos das religiões, que não houve tipo de perseguição que essa teoria não estivesse servindo de pretexto. E, todavia, a Terra gira malgrada aos anatemas, não podendo hoje ninguém contestá-lo sem agravar a sua própria razão. A Bíblia diz igualmente que o mundo foi criado em 6 dias. E fica-se a época em torno de 4 milhões de anos antes da era cristã. Antes disso, a Terra não existia, foi tirada do nada. O texto formal, eis que a ciência positiva, a ciência inexorável, veio provar o contrário. A formação do globo está escrita em caracteres perenes no mundo fóssil, estando povoada em 6 dias da criação, indica períodos cada vez podendo ser de várias centenas de milhares de anos. Isto é, um sistema, uma doutrina, opinião isolada. É um fato também constantemente, como aquele que o movimento da Terra e que a teologia não pôde se recusar a admitir. Prova, evidentemente, o erro em que podem criar os que atentem à letra das expressões de uma linguagem frequentemente figurada. É preciso concluir que a Bíblia é um erro? Não, mas que o homem se equivocaram ao interpretá-la. Essa é a grande questão, meus irmãos. Temos uma dificuldade muito grande
para compreender o Criador do Universo. Por quê? Tamanho das nossas limitações, né? Da inteligência. E é um ser que para nós é imaterial. Então, o Criador do Universo tem poderes que nós desconhecemos, né? A primeira questão do Livro dos Espíritos, Allan Kardec, como um homem de ciência, essa é uma pergunta científica. Ele pergunta aos espíritos superiores. Não é quem é, mas o que é Deus. Olha só a diferença, o que é Deus. E os espíritos respondem. É a inteligência suprema. É a causa primária de todas as coisas. Né? E continua Allan Kardec perguntando. Onde eu posso encontrar uma prova da existência de Deus? E os espíritos responderam. No axioma que vós usais em vossa ciência, na química, né? Não há efeito sem causa. Procurai tudo aquilo que não é causa da inteligência humana, que a vossa razão lhe responderá. Né? Diante da nossa pequenez, diante da grandeza do universo. Aqui, grande parte das religiões que têm origem na Bíblia acreditam que Jesus e Deus são a mesma pessoa. Aí eu pergunto, né? O que fazia, quem controlava o universo quando Jesus estava no ventre de Maria? Né? E durante os 33 anos que ele teve por aqui, desempenhando outras funções, antes de fazer o trabalho espiritual que ele veio fazer aqui, na carpintaria do Pai. Quem cuidava do universo, meus irmãos? Por aí nós vamos compreendendo as nossas limitações, né? E a compreensão do Criador do Universo. Inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Que eu acho que foi a melhor e mais esclarecida definição que se poderia dar do ser que nós chamamos de Deus, né? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E Kardec pergunta aos espíritos, né? Qual foi o modelo que Deus nos ofereceu para que pudéssemos espelhar nele? E eles disseram, Jesus, o ser mais puro que já passou entre nós. Vejam bem, há uma distinção, né? Entre Jesus e Deus. Né? Às vezes eu fico imaginando, né? Quando a alma se liberta dos preconceitos religiosos, que eu acredito que sejam os mais terríveis, porque trava a mente de determinados pontos de vista e não há que remova. Só mesmo a experiência. Né? Eu lembro-me, estudando, que Marco Polo, europeu, foi quem descobriu o caminho para a Índia, né? Da Europa para a Índia. Sabia que existia um outro continente, um outro país, mas na época se tinha medo de andar em linha reta, né? Porque a Terra era quadrada e acreditava-se que cairia num vazio e todos morreriam. Mas ele insistiu, né? Observando o que Galileu trouxe, Copérnico, Giordano Bruno, e ele foi à Índia. Ao chegar na Índia, ele foi comerciante, né? Foi comprar especiarias que até hoje costumam vir da Índia. E ele, naturalmente, como cristão, foi falar de Jesus, né? Para os líderes religiosos mais influentes da época. E esses líderes religiosos, após ouvir toda a explanação deles sobre Jesus, eles deitaram-se no chão com as mãos abertas, né?
e o rosto voltado para a areia. É a maior saudação que o líder religioso da Índia, os Brahmanes, né, fazem a um ser sublime e superior. Depois da saudação, eles falaram para o Marco Polo que eles estavam felizes por saber que em nosso mundo, do mundo de onde Marco Polo veio, passou um avatar daquele quilate. Eles não disseram que a doutrina dele era superior a Jesus, que era melhor, que só Brahma salvava, que só Cristo orientava, não. Estavam felizes por saber que o mundo dele tinha possibilidade de salvação, porque passou por lá um avatar. O avatar, em sânscrito, né, é um ser que atingiu a iluminação completa e vive em harmonia com o Criador do Universo. Entendeu? Então você veja o que é o desapego, né, aos preconceitos, né, e aos textos religiosos. A humanidade sofre demais com isso. E hoje, com todo o esclarecimento que foi possível chegar à espécie humana, né, antes era jornal, rádio, televisão. Hoje nós temos a internet, que vasculha o mundo, meus irmãos. Né? O que acontece agora, do outro lado do planeta, em segundos chega aqui na Terra. Mas, infelizmente, uma grande massa dos espíritos aqui encarnados vive simplesmente para o sexo e para o estômago, não restando tempo para o sagrado, né? Para os textos religiosos, para a meditação. Né? E nós temos hoje em dia o Consolador, né? Quando nós estudamos os textos de todas as religiões, aí quem conhece o Livro dos Espíritos, o Evangelho, a Gênesis, né? O céu e o inferno, quem conhece o Pentateuco, impressiona-se, né? Quantos esclarecimentos no campo da alma, né? Que é capaz de libertar uma grande massa da humanidade pelo conhecimento que, no caso, a doutrina espírita não é uma religião dogmática. Não tem dogma, né? Não tem liturgias, né? Se tivesse o dogma, seria a reencarnação. E nos liberta dessa prisão, né? Entre Deus e o diabo, entre o céu e o inferno. Né? Porque os espíritos, diante da grandeza cósmica, né? Eles trouxeram essa questão para Kardec. Tanto o céu quanto o inferno é um estado de consciência, né? Nós vemos isso nos livros psicografados por Chico, né? De André Luiz, de Emmanuel, Dr. Bezerra de Menezes, toda essa gama de seres que ultrapassaram as barreiras que nós ainda estamos para ultrapassar, falando dessas questões, né? Então é um lugar circunscrito no universo, não é um lugar circunscrito, né? É um estado de consciência. As almas endividadas, mergulhadas na maldade, na perversidade, na indiferença e na falta de respeito pela natureza, pelos seus semelhantes, eles atraem-se quando desencarnam, né? Então vocês imaginem um ambiente onde os espíritos são igual Chico Xavier, Dr. Bezerra de Menezes, Madre Teresa de Calcutá, Mahatma Gandhi, Albert White, Divaldo e muitos outros, né? Vivendo juntos. Irmã Dulce, imagine, né? Perguntar a Madre Teresa, pergunta infantil. Qual é o Deus dela? Ela falou, meu Deus é o outro. Olha só que coisa linda, né? O que Jesus nos pediu, né? Colocou no outro, né? A imagem de Deus, que nós precisamos socorrer, amar, perdoar e direcionar. Então esse é o conceito lindo que a doutrina espírita nos traz.
sobre todas as questões que envolvem o homem aqui na Terra. E a principal delas, meus irmãos, é a questão da alma, né? De onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui, qual é a causa dos meus sofrimentos, né? E qual será a minha destinação. Nenhuma religião até hoje respondeu essas questões. Nenhuma. E a doutrina espírita responde com base firme na filosofia, na ciência e nos textos religiosos. Assim é o Consolador que Jesus nos prometeu. Dando continuidade ao nosso estudo, né? Lendo todo esse comentário de Allan Kardec, auxiliado pelos Espíritos, né? Comentário lindo, científico e ao mesmo tempo filosófico. A ciência, escavando os arquivos da Terra, reconheceu a ordem pela qual os diferentes seres apareceram em sua superfície. Esta ordem está de acordo com aquela indicada da Gênesis, com a diferença que esta obra, ao invés de ser milagrosamente das mãos de Deus, em algumas horas, realizou-se sempre pela sua vontade, mas segundo as leis das forças da natureza, em alguns milhões de anos. Deus ficou, por isso, menor ou menos poderoso. Sua obra ficou menos sublimada por não ser o prestígio da instantaneidade, evidentemente, seria preciso fazer-se da divindade uma única e bem mesquinha para não se reconhecer a sua competência das leis que estabeleceu para reger os mundos. A ciência, longe de diminuir a obra divina, nos mostra sob um aspecto mais grandioso, mas conforme as noções que temos do poder e da magnitude de Deus, pela razão mesmo de se cumprir, sem derrogar as leis da natureza. A ciência, de acordo com isso, com Moisés, coloca o homem no último lugar da ordem da criação dos seres vivos. Todavia, Moisés indica o dilúvio universal no ano de 1654 do mundo, enquanto a geologia nos mostra grande cataclisma anterior à aparição do homem, entendendo que esta hoje não se encontra nas camadas primitivas qualquer traço de uma presença nem de animais, nem mesmo categorias sob o ponto de vista físico. Mas nada prova que isso seja impossível. Para a descoberta já fizeram seguir dúvida a tal respeito. Pode recorrer que, em um momento para outro, adquiriu-se a certeza material dessa anterioridade da raça humana. E então se reconhecerá que, sob esse ponto de vista, como sob outros, o texto bíblico é uma alegoria. A questão é saber se o cataclismo geológico é o mesmo que assistiu Noé. Ora, o tempo necessário à formação das camadas fósseis permite mais confundi-los e, de momento em que se encontraram os vestígios da existência do homem antes do grande catástrofe, ficará provado que Adão não foi o primeiro homem ou que a sua criação se perde na noite dos tempos. Quanto à evidência, não há raciocínio possível que seria de precisar aceitar esse fato como se aceitou aquele movimento da Terra dos 6 períodos da criação. A existência do homem antes do dilúvio geológico, em verdade, ainda é hipotética, mas desde que é o menos. Admitisse que o homem apareceu pela primeira vez sobre a Terra 4.000 anos antes de Cristo, 1650, anos depois de toda a raça humana ter sido destruída, à exceção de uma só família, isso resulta o povoamento da Terra.
data de Noé. Quer dizer, 2.350 anos antes da nossa era. Ora, quando os hebreus migraram do Egito, no 18º século, encontraram um país muito povoado, bem avançado em civilização, história. Prova que nessa época, a Índia e outros países estavam igualmente florescentes, sem mesmo levar-se em conta a cronologia de certos povos, que remontam uma época bem mais recuada. Seria preciso, pois que, do 24º ao 18º século, quer dizer, um espaço de 600 anos, não somente a posteridade de um único homem pudesse povoar todos os imensos países, estão reconhecidos, supondo-se que os outros não fossem, mas que nesse curto intervalo a espécie humana pudesse se elevar da ignorância absoluta do estado primitivo ao mais alto grau de desenvolvimento intelectual, o que é contrário às leis antropológicas, né? Então, essas explicações, meus irmãos, que muitas mentes não querem ler. Primeiramente, para não se esclarecer e perder aquele tipo de crença que os alimenta. E depois, o preconceito, né? Porque é espírita. Não sabe nem o que é o espiritismo. Confunde com os cultos afro-brasileiros. Desconhece que, se ele estudar a doutrina espírita, ele vai compreender melhor as suas religiões, principalmente no campo da libertação, né? Daquilo que aprisiona o homem aqui na Terra. Que o modo dele é o egoísmo, né? Quando ele estuda a doutrina que está alicerçada nos princípios divinos e no Evangelho de Jesus, naturalmente, nasce um outro homem, né? Modificado pelo conhecimento e com a elevação da razão diante das problemáticas da vida. Então, a importância imensa, eu nunca deixo de fritar, do estudo, né? André Luiz escreveu livros lindos. Um dos livros mais científicos de André Luiz, que eu gosto muito, é Missionário da Luz. E também Evolução em Dois Mundos, né? Eu não tenho uma formação acadêmica para compreender em profundidade o livro Evolução em Dois Mundos, né? Mas é fantástico, muito bom. E a Gênese, escrita pelos Espíritos, com Kardec, também é uma fonte de imensos conhecimentos, né? Que nos liberta desse pieguismo das religiões. Essa é a grande importância, né? Mas eu fico pensando às vezes, né? A gente que está na doutrina espírita há tantos anos tem que ter um carinho muito grande, um cuidado muito grande em receber pessoas em nossas casas. Primeiramente, a gente tem que ser amoroso, fraterno, compreensivo e conduzi-la de forma que ela se sinta bem, né? Em nossa casa, na Senhora Jesus, tem um grupo de acolhimento, justamente para isso. Ninguém entra lá e sai sem ter contato com a instituição, com as pessoas, entendeu? Isso é importantíssimo. Mas uma grande massa vem a cada espírita com desejos imediatistas, né? Que os espíritos resolvam problemas delas que elas criaram há tanto tempo e não conseguem se libertar. Aqueles que absorvem o conhecimento pode ser que não se libertem totalmente, mas melhoram profundamente o seu comportamento, a sua compreensão, se tornam pessoas diferentes, melhores, né? Mas nós sabemos que a fraqueza humana ainda é muito séria, né? Muita gente tem recaída, porque às vezes a alma não estava preparada para assumir tais conhecimentos. E a herança do passado
nessa mesma encarnação, sempre vem à tona nos momentos de dificuldade. Por que os espíritos não resolveram isso ainda? Porque não resolvem já, né? Esquecem, né? A lei de causa e efeito, ação e reação. E a gente vem provar a capacidade de amar, de perdoar, de construir, né? Essa é a função da reencarnação. A transformação humana pelas experiências vividas. E assim, meus irmãos, terminamos aqui a nossa pequena palestra, né? Que as vibrações sublime e suprema do amor de Jesus possam iluminar nossas mentes, meus irmãos, e fazer vibrar a mais íntima fibra de nossos corações, conduzindo-nos à sensibilidade, ao amor, à fraternidade e à capacidade de perdoar. Muita paz. A paz do Cristo. Boa noite.